Aplauda ao Senhor porque Ele é digno de glória. Aplauda mais forte ao Senhor porque Ele é digno de honra. Solte a sua voz e libere uma voz de louvor e de júbilo ao Senhor, porque está escrito: aplaudir com as mãos todos os povos, triunfai a Deus com voz de triunfo, tributai a Deus glórias e honra. Solte a sua voz e tribute ao Senhor a tua melhor adoração. Fique de pé na presença dEle e glorifique a Ele, porque Ele é digno de glória, de honra, de louvor. Hoje é o primeiro dia da semana, hoje é uma noite, é uma manhã de ressurreição. E eu quero declarar que muita coisa vai ressuscitar em nossa família. Alguém pode dizer um amém? Alguém pode dizer um amém? Que o nome do Senhor seja exaltado, a Ele o louvor, a Ele a glória, para todos sempre. Amém, amém, amém. Graça e paz, shalom. Fica de pé só mais um pouquinho para a gente ler a palavra. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou feliz porque eu não fui recebido hoje como visitante. Porque a última vez que eu estive aqui, botaram uma plaquinha: visitante, seja bem-vindo. Eu falei: meu Deus, hoje não, hoje seja bem-vindo, pastor, tá, agora estou tudo bem, né? Fui recebido lá no gabinete, me levaram até para a salinha, gente, de visitante. Ganhei o copo, como é que é o nome dele? Um copinho Shalom, né? Falei: meu Deus, estou me tratando como visitante mesmo, mas está tudo bem. Estou feliz demais por estar com vocês, queridos. Obrigado pelo carinho de vocês. E eu quero, assim, dizer para você que nós não sairemos deste lugar da mesma forma como nós entramos. Não por causa da minha pregação, mas por causa da palavra que já está sobre esse ambiente. E eu tenho certeza que Deus ama a família. Família é um projeto de Deus, né? E eu estou me sentindo honrado, pastor, por poder, eu não sei se é a abertura hoje, né? Foi quinta-feira, né? Está participando. Então pronto, então tá bom. Então pastor é pastor, né? A domingo então, a gente está pregando nesse primeiro domingo da conferência para a família. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. O irmão já está aí, a equipe está ali, já está sabendo, né? Já pode, quiser colocar a capa aí, tá bom? Marcos, capítulo de número 2. Para você não ficar muito tempo de pé, eu quero logo ler a palavra, depois eu falo mais detalhes. Quem achou, diga assim. Amém, glória a Deus. Quero ler com vocês, a partir do versículo de número 1, está escrito assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. Repita-se comigo: no ponto correspondente onde ele estava. E fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim.
Eu declaro sobre a tua casa, sobre a tua família, que dirão: jamais vimos coisa assim naquela casa. Então eu queria que você erguesse as suas mãos aos céus e liberasse uma voz de oração, todos orando nesse momento, para que Deus abra a sua mente. Eu não queria que você me escutasse orar, eu queria que você abrisse a sua boca e orasse agora, queridos, porque a intensidade do teu clamor, ele denuncia a importância que você dá ao que você está fazendo. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, a tua palavra é quem nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, nós estamos nesta conferência para as famílias, ó Deus, uma conferência onde nós não queremos apenas escutar pregadores, mas ouvir a tua voz, e a tua voz, além de ouvida, Senhor, nos encher de competência para pormos em prática todas as instruções. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja engrandecido, que esse ambiente esteja limpo contra toda e qualquer intervenção maligna, humanidade não tratada. Mas assim como a tua palavra, Senhor, é como a chuva que cai do céu, regando, fertilizando, dando semente ao que semeia e pão ao que come, assim seja a tua palavra nesta manhã, no poderoso nome de Jesus, o Senhor. Alguém pode dizer um amém, celebrar a presença dele? Então fique à vontade em nome de Jesus. Isso, aleluia. Pode se assentar. Eu gostaria que você estivesse comigo hoje, me ouvindo pregar. Porém, mais do que isso, você esteja aqui hoje sendo tratado por Deus, e não apenas tratado, mas também competente para tratar. Eu estou aqui acompanhado da minha esposa, a pastora Rani. Gostaria que ela ficasse de pé. Ela não gosta muito desse momento não, mas é inevitável, porque o que é belo não pode se esconder. Então estou aqui, tá? Gente, agora é a hora de você falar assim: uhul. Isso, meu Deus. Ô, gente, dá uma força aí, gente. Ah, meu Deus, parece que não me conhece. Mas, queridos, eu também ao mesmo tempo estou tendo a honra de estar pela primeira vez, pastor Sérgio, a primeira igreja que a gente sempre, quando escreve livros, né, faz lançamentos em alguns lugares, e aqui é a primeira igreja. Nem na minha igreja eu fiz lançamento, né? Então vocês estão lá fora, o IACOI. E agora me complicou. Estou fazendo na minha igreja. Agora me pegou, tá certo, tá certo. Então, o IACOI, queridos, para quem não sabe o que significa a palavra, significa prevaleceremos. Nós não podemos apenas passar por lutas, nós precisamos aprender a prevalecer. Presta atenção no que eu estou falando: aprender a prevalecer. Porque prevalecer ou galgar vitória não é resultado de uma circunstância. Quantas pessoas estão passando por luta e dizem assim: estão orando para Deus dar a vitória, como se a vitória viesse a qualquer momento. Presta atenção no que eu vou te dizer. Todo milagre, ele é antecedido por uma instrução. Você percebe Deus fazendo milagres, mas ele antecede o milagre com uma instrução. No capítulo 5 do Evangelho de Lucas, quando Jesus, a chamada pesca maravilhosa, Jesus estava ensinando no barco. Depois que ele ensinou, é que ele falou: faze-te ao mar alto. E Pedro confronta Jesus dizendo: eu pesquei a noite toda. Mas ele é interrompido certamente pelo Espírito, e ele diz: mas debaixo da tua palavra lançaremos a nossa rede. Não foi apenas a palavra de lança a rede, mas a instrução que havia sido dada antes dele dar a ordem. E neste livro aqui eu tenho um subtítulo um pouco ousado. O subtítulo é 7 princípios para reconstruir sua vida em uma semana. Isso não é sensacionalismo, é porque são apenas 7 capítulos, e cada capítulo é um princípio, onde eu falo sobre decisão, atitude, perseverança, ousadia, conhecimento, conduta e escolha. Se eu não tiver esses 7 princípios, no momento de crise, eu estou fadado a perder a guerra. Mas guerras não se vencem por causa de uma força, guerra se vence por causa da inteligência de uma estratégia. Então o que você precisa hoje é muito mais de instrução do que de solução. Meu Deus, a igreja foi embora. Gente, você sabe o que tem que fazer quando você não entendeu o que eu disser. Pronto, ok? Eu estou dizendo para você que você e eu não precisamos tanto de solução quanto precisamos de instrução. Porque Deus pode solucionar, me permita a expressão grosseira, Deus pode solucionar um problema meu
e apesar de ser uma pessoa resolvida, mas continuar ignorante. E é a minha ignorância que dá lugar ao diabo, porque o diabo trabalha com a ignorância, enquanto Deus trabalha com conhecimento. Por isso Deus quer revelar muita coisa a mim e a você. Esses livros estão lá fora. Tenho certeza que você não vai querer ler só para você, porque ele tende a treinar você para saber levar pessoas a galgarem valores espirituais através de princípios obedecidos. E hoje, nesse texto aqui, eu quero falar sobre minha casa é um lugar de cura. Você pode repetir isso? Preste bem atenção logo no início, para a gente destrinchar algumas coisas importantes. Eu não estou falando que a minha casa, a tua casa, deve ser um lugar de gente curada, o que já seria muito bom. Mas eu estou falando que a nossa casa precisa ser um ambiente de cura, não apenas de gente curada. Porque gente curada em ambiente doente se torna doente. Gente, fala alguma coisa para mim, gente. Fala que você discorda, fala não concordo, mas se você para, eu fico com medo. Eu continuo, eu paro. Eu não sei. Você dá uma assim, sabe? Eu não sei. Você entendeu o que eu disse? Então repita o que eu disse. Não é para falar em outras línguas, gente. Viu como é que era bom pedir bônus? Eu disse que gente curada em ambiente doente se torna doente. Quem aqui já ouviu falar? Quem aqui trabalha na área de saúde? Alguém aqui? Você que trabalha na área de saúde sabe melhor do que eu o que é uma infecção hospitalar. Já ouviu falar de gente que morreu por infecção hospitalar? Se a pessoa morreu por infecção hospitalar, o que levou a óbito a esta pessoa não foi a doença que a fez entrar lá, mas a doença que já estava instaurada no lugar onde ela entrou. Há pessoas que se tornam doentes por causa da ambiência. E eu preciso, queridos, que as pessoas que entrem na minha casa recebam a saúde que existe nela. Porque existem ambientes que adoecem pessoas. Queridos, psicopatas e pastores saem de uma casa. Missionários e engenheiros saem de um lar. A ambiência de um lar vai definir muito do estado da nossa alma. E a minha casa precisa ser um ambiente de cura. E eu, sem nenhum sensacionalismo, mas com uma autoridade profética que sei que está sobre este ambiente, dizer para você que Deus fará da tua casa um ambiente de cura. Mais uma vez digo, Deus fará da nossa casa um ambiente de cura, não por causa apenas de problemas que existem lá, mas porque existem pessoas que precisam do que a tua casa tem. Não sei se você já foi visitado por alguém que estava tão impregnado de doenças, patologias na alma, que entristeceu o ambiente. Ela sai e o ambiente fica triste de tanta coisa ruim que ela falou, de tanta tragédia. Ela não tinha bênção para contar. E já conversou com uma pessoa que você fala assim: não, mas Deus, eu sei, mas ela tira o teu mais para colocar o mais dela, fala, eu sei, mas o que eu estou vivendo, e ela o tempo todo, sem saber, ignorando que declarações são assinaturas no mundo espiritual. Quando você faz declarações, você está protocolando no mundo espiritual. Por isso que para a gente ser salvo, não basta crer, tem que confessar. Gente, fala alguma coisa, gente. Não, eu falo de brincadeira, que você não sabe se assina, se repete, se fala com o teu irmão. Eu sei, eu compreendo vocês. Semana retrasada eu estava em Minas, tinha um pastor que ele ficou assim para mim, me deu pena. Ele ficou parado e falou assim: eu não sabia se ele já tinha perdido, se ele queria que eu repetisse. Eu sei, gente, por favor, pode me parar, é que você sou meio agitado. Eu estou dizendo que quando você faz declarações, você está protocolando. Por que Deus apenas não quis que a gente cresce nele? Romanos 10, se com o coração você crê e com a boca você confessar. Como é que a gente expulsa demônios? Declarações. Sai em nome de Jesus. Então declarações protocolam documentos espirituais.
Declarações são assinaturas que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que Provérbio 18 vai dizer o quê? Que há poder na língua para a vida e para a morte, e aproveitará do seu fruto aquele que bem a usar. Há pessoas que destilam doenças no ambiente porque elas só sabem falar dos seus problemas. Não que não possa de forma nenhuma, às vezes precisamos abrir coração com alguém, mas a finalização tem que ser: assim diz o Senhor. Temos que finalizar com aquilo que Deus disse. Por quê, queridos? Preste bem atenção. Como foi que o primeiro lar foi derrubado? Adão e Eva comeram do fruto proibido. Não começou assim. O diabo, para induzi-los a comer, primeiro tiveram que quebrar o que Deus disse, porque declarações geram. O diabo não falou coma do fruto proibido, ele disse como foi que Deus disse. Quebrou o que Deus disse, a casa fica à bancarrota. Quebrou o que Deus disse, a casa adoece. Mas viveu e obedeceu o que Deus disse, a casa se torna sarada. Por isso eu declaro de novo: sua casa será um ambiente de cura. Sua casa está se transformando num ambiente de cura por atuações de princípios. E eu tenho aqui algumas lições estratégicas para a nossa casa tornar-se num ambiente de cura. Eu queria pedir que você anotasse tudo que eu vou falar aqui, para que você saia daqui hoje treinado em Deus, e nessa conferência ser mais do que uma conferência, ser algo da parte de Deus. Porque, queridos, em contrapartida, não tem nada melhor do que a gente viver num ambiente curado. Não tem nada melhor do que você ter prazer de voltar para casa. Não tem nada melhor do que você ter filhos que não querem se casar porque não aguentam mais o ambiente de casa, mas filhos que queiram se casar para copiar o modelo da casa onde eles vivem. E isso você sabe que é uma realidade do que eu estou dizendo. Há pessoas que querem uma família para ter a família dela, porque não suportam o ambiente adoecido da sua casa, mas que nós possamos ter esta autoridade. E eu queria desafiar você a não ser um pai ou uma mãe. Quem é pai e mãe aqui? Então glória a Deus. Eu não quero que você seja alguém que diga para os seus filhos: eu não quero que você viva o que eu vivi, mas que você tenha autoridade, uma alma tão sarada que possa dizer: eu quero que você viva o que eu tenho experimentado. Isso faz toda uma diferença. Amém ou não amém? Aleluia. Então vamos lá, queridos. Eu li aqui com você que a Bíblia diz que veio um doente carregado por um grupo de amigos, e esse grupo de amigos se aproxima da casa onde Jesus estava. E quando eles são conduzidos por um grupo de pessoas, e 4 deles estavam carregando esses homens, a gente imagina 2 na frente, 2 atrás. E quando chegam na casa, a casa lotada, todo mundo aqui, acredito, conhece essa passagem. Olham para um lado, olham para o outro, não tinha por onde entrar. Alguém olha para cima e fala: só tem um jeito, é para cima. Porque tem hora que você e eu estamos cercados por todos os lados, só tem uma saída, que é para cima. E é exatamente quando a gente olha para cima que a gente encontra a saída que a gente quer encontrar embaixo. Eu só consigo enxergar os caminhos pelos quais eu devo percorrer aqui embaixo quando eu aprendo a olhar para cima. Eles olharam para cima, sobem no telhado, e quando eles sobem no telhado, queridos, eles fazem um buraco, e essa parte para mim me chama a atenção, por isso eu pedi que você repetisse: no ponto correspondente onde Jesus estava. Por favor, eu gostaria que você repetisse essa frase em alto e bom som: no ponto correspondente onde Jesus está, é que eu preciso abrir a porta, porque Jesus não está em qualquer porta aberta. O lugar da minha bênção não é onde eu chamo Deus para estar, é quando eu encontro onde Ele está atuando.
Às vezes a gente acha que a mudança da nossa vida vai acontecer porque ele foi lá onde eu estava e ele faz isso. Acredito. Mas no meu livro, e eu vou pregar melhor sobre isso detalhadamente logo mais, eu vou estar falando sobre famílias em crise, famílias e crises, possibilidades e perigos. E entre essas várias coisas eu vou falar sobre aquilo que eu chamo do encavernamento de Elias. Você não vê Deus entrando na caverna de Elias. Você não vê Deus enchendo a caverna com a presença dele, mas chamando Elias para vir para fora, chamando Elias para estar onde ele estava. Você não vê Jesus indo até Bartimeu para curá-lo, mas diz: traga ele aqui, porque o lugar do milagre não é onde você chama Deus, é onde você o encontra. Eles fizeram um buraco no ponto correspondente onde Jesus estava. Sou eu quem tenho que buscá-lo, sou eu quem tenho que procurá-lo, sou eu quem tenho que achar onde ele está atuando, sou eu quem tem que me direcionar onde ele quer que eu esteja, porque Deus marca encontro comigo, querido, no lugar que ele decide e não no lugar que eu escolho. E eles fizeram um buraco, um furo no ponto correspondente onde Jesus estava. Eu falei: meu Deus, quando eu li isso, eu falei: Deus, onde é que o Senhor está agindo? Porque Deus pode estar em qualquer lugar, mas Ele não age em qualquer lugar. Por causa de quê? Porque Ele não quer. Ele pode estar em todos os lugares. E aliás, a pior amargura do inferno não é o diabo, porque tem gente que pensa que o inferno vai ser um lugar onde o diabo vai estar num trono com um tridente na mão. Não, até ele será atormentado, porque a pior tormenta do ser humano não é a presença do diabo, é a ausência de Deus. O pior problema da nossa casa não é quando o diabo está aprontando, é quando Deus não está agindo. E Deus age através de princípios obedecidos. Deus age através de princípios, queridos, desejados. João capítulo 11, versículo 32, não é a primeira vez que eu cito esse texto aqui. Quando Lázaro morre e Jesus se aproxima da casa onde havia luto, Marta se antecipa, corre e diz: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ela não reclamou da presença da morte, ela reclamou da ausência da vida. E a vida é uma pessoa, a vida é Jesus. O que falta em nossa casa, queridos, não é mais oração. Ore o máximo que você puder, mas o que a gente precisa muito mais é que a presença de Deus mande, comande. É que Deus tenha voz de comando dentro da nossa casa. É entender que o culto de excelência não é o que acontece aqui, mas é o que eu faço com Ele depois que eu saio daqui. E eu quero tecer com você algumas coisas no nome de Jesus. Preparados? Meu Deus, vou te perguntar de novo para te dar uma chance. Preparados? Aleluia. Diga assim: minha casa torna-se um lugar de cura quando, pode colocar, vamos lá, 1, 2, 3 já, leiam. Começamos bem, né? Eu não vou pedir tua resposta porque eu não quero me escandalizar. Mas quem é que fala mais alto na tua casa? Não responda, porque isso pode dar problema. Sua casa pode não se tornar um ambiente de cura. Minha casa torna-se num ambiente de cura quando fica definido, decidido quem é que fala mais alto nela. Queridos, vozes, e a Bíblia diz em Coríntios que toda voz tem um significado. A voz que você dá ouvido define a qualidade do teu futuro. Por que muitos filhos de crentes se desviam? Vozes. Por que Adão e Eva caíram no jardim? Voz. Qual é a voz que fala mais alto na sua casa? Eu tenho um seminário que eu ministro chamado Sua Casa é Seu Jardim.
E eu falo sobre os 4 tipos de vozes de autoridade dentro de casa. Eu falo sobre a voz da palavra, a voz do marido, a voz da esposa. Eu vou falando sobre vozes de autoridade, mas eu começo falando sobre a voz da palavra. Amados, por favor, se esse texto não mandar em mim, eu posso desistir de qualquer coisa dentro do reino de Deus. E dentro do reino eu não faço porque concordo com tudo. Eu faço porque Deus falou e está falado. Se essa palavra não mandar em mim, querido, quando vocês sabem, meus filhos, nossos filhos foram ordenados agora ao ministério pastoral, e uma das maiores preocupações deles é aconselhamento. Falei, rapaz, no momento de aconselhamento, você não tem que procurar quem está certo e quem está errado. É o que a palavra diz. Dentro de uma discussão entre marido e mulher, eu não estou procurando quem tem razão. Eu estou procurando qual é a verdade. E a verdade não está com ninguém, está com Deus. Oi. Quem é que tem voz de autoridade na sua casa, querido? O que isso tem a ver com o texto, pastor Marcos? Tudo. Porque primeiramente eles tiveram que calar a boca para ouvir de onde estava vindo o ponto correspondente, onde Jesus estava falando. Em síntese, às vezes a gente fala demais, confunde carnalidade com sinceridade. Como assim, pastor Marcos? Carnalidade com sinceridade? Porque eu sou sincero, eu falo mesmo. Isso não é sinceridade, é carnalidade. Porque a Bíblia fala em Tiago 1,19: todo homem seja tardio para falar, para se irar e pronto para ouvir. Outro dia eu falei para os meus alunos: você já percebeu que você tem 2 orelhas e uma língua? Ela, é mesmo, né, tio? Eu falei, você deve falar menos e ouvir mais. Falar isso para uma criança é um desafio, né? Quem é que fala mais alto, queridos? Queridos, a casa estava cheia, a casa estava lotada. Diz para mim que eu estou incorrendo numa heresia em dizer que estava todo mundo falando. Apesar de Jesus estar ensinando, ensino tem interação. Ensino, querido, as pessoas interagem. Eu posso acreditar que as pessoas faziam perguntas? Posso. Eu posso acreditar que alguém olhava lá e falava assim, oh. Eu posso acreditar que alguém chegava assim, amém. Fala amém. Isso, devia ser assim. Não é? As pessoas falando, alguns quem sabe contradizendo. Tanto é que quando Jesus falou, filho, perdoados estão os teus pecados, alguém se levanta, que é esse camarada? Quem perdoa pecado é Deus. Olha quanto argumento, quantas vozes. Certamente algumas pessoas falando, lógico que isso aqui aconteceu depois que eles desceram doentes, mas se eles estavam tendo liberdade para confrontar Jesus por perdoar pecado, mas eles tinham que discernir qual era a voz de Jesus. Eles tinham que saber, esse é Jesus falando. Porque, queridos, não sei se eles já conheciam Jesus, mas você aprende a se relacionar emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente com uma pessoa, mesmo sem nunca tê-la visto. Você não pediu, vamos para lá de cá. É possível a gente se relacionar com uma pessoa, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, mesmo sem nunca tê-la visto. Basta que eu diga para você sobre o valor daquela pessoa. Ninguém aqui nunca viu Deus, mas acredito que você se relaciona com Ele, porque você acreditou em algo que alguém falou. E quando você vê, quando eu apresentei pastor Sérgio, te apresentei pastor Sérgio ao apóstolo Paulo, vocês dois são meus amigos, era minha intenção, vocês sentaram e começaram a conversar, eu saí até de perto, deixa os dois lá,
Mas que você vê com essa barba profética, eu falei, meu Deus, não vou nem meter um profeta, um apóstolo aqui, deixa eu ficar ali com os meus filhinhos ordenando. Tiveram um entendimento, porque eu já havia falado. Eu não posso afirmar, mas eu posso conjecturar. E aliás, eu posso afirmar, porque para eles procurarem Jesus para cura, eles já tinham ouvido falar de Jesus. Pronto, resolvido, não é mais conjectura, é certeza. Vamos lá, é ali. Eu não conheço a voz dele, mas para falar isso que está sendo falado, só pode ser ele. Só pode ser ele. O que significa dizer que a voz mais alta não estava definida pelo tom. A voz mais alta estava definida pela qualidade. Jesus não estava gritando dentro de casa, mas o que ele estava falando era autoridade para curar o enfermo. E eu quero te dizer nesta manhã que há uma voz neste ambiente para curar a tua casa. Alguém diga algo que glorifique o nome dele, se isso é uma verdade para você, em nome de Jesus. Queridos, quem tem que ter voz mais alta é a palavra. Tem muita gente aqui, queridos, me permita essa ousadia, que está brigando por razão e não pela verdade. Quem é que disse que você ganhou só porque você deu a última palavra? Porque na Bíblia, que eu conheço e você também, diz que é melhor um cão vivo do que um leão morto. E no último livro da Bíblia, quem vence não é o leão, é o cordeiro. Tem coisa que eu tenho que me calar, porque a palavra tem que ter vez. Minha casa só será uma casa de cura quando ficar definido quem fala mais alto. Quando eu disser o seguinte, eu não vou falar isso porque a Bíblia diz para eu não falar. Eu não vou fazer isso porque a Bíblia diz para eu não dizer. E permitir com que aquilo que está escrito prevaleça sobre você. Eu posso contar um segredo familiar para você? Está com medo de ser fofoqueiro, né? Mas eu sei que você quer, não quer? Quem é que disse que casa de pastor é uma casa perfeita? Que a gente não tem desentendimento? Temos. O que faz a diferença entre a carnalidade e a espiritualidade é como a gente guerreia as nossas guerras. Querido, não tem coisa pior do que Deus pegar a gente por aquilo que Ele mesmo mandou a gente pregar. Tem pais aqui que já passaram vergonha na frente do filho, que o filho fala assim, olha o que o pastor falou. Quem já viu essa história? Não é verdade? Ele fala, meu Deus, ele ouviu. Não dá nem para dizer que foi o inimigo, né? Meu Deus, ele ouviu. Eu preguei, queridos, sobre o ministério da reconciliação. Cheguei em casa, tive um desentendimento. Fui dar aula no dia seguinte. E tu sabe que quando a gente ora, a gente pensa que Deus está do nosso lado, né? Você ouviu, Senhor? Você ouviu o que ela falou? Você ouviu o que eu fiz, Senhor? E Deus me lembrou que eu preguei. E eu fingindo que não estava entendendo. O inimigo não é fácil, rapaz, querendo jogar na minha cara. Você tem um ministério da reconciliação. E foi ali que eu aprendi mais aprofundadamente sobre renúncia de direito. Não é o fato de eu ter direito que eu tenho que lançar mão dele, porque renúncia de direito é falar, eu tenho direito, mas eu abro mão em prol de uma coisa maior e melhor. Porque renunciar é abrir mão do bom no presente para abraçar o melhor no futuro. Então tem momento que você precisa calar a sua boca, que você precisa entender que tem coisa que a gente fala demais, queridos. Quem aqui, quem lembra do nosso código do sim ou do não? Alguém lembra? Quando for sim, a resposta é e quando for não é Fica melhor para ninguém saber, para você não se ligar. Quando eu disser uma coisa, a resposta for sim, você fala sim, não. Bom, você vai me agradecer depois, porque ninguém precisa se expor. Gente, sabe quando você está numa discussão dentro de casa, está num conflito, você sabe que está falando demais e que precisa calar-se,
deixar com que a voz do Senhor prevaleça, sabendo, achando que você tem razão, como se Deus estivesse lado. Queria te dar uma notícia muito triste para você, mas Deus não está do teu lado. Josué entrou nessa e se deu mal. Estava orando num momento de guerra. Ele vê um anjão na frente dele. Fez a pergunta errada: és tu um dos nossos ou deles? Ele falou: sou capitão do exército do Senhor. Nem do lado nem do outro, sou de cima. A grande realidade é que a gente precisa pedir a Deus que aprendamos a governar nossas palavras. No nosso código do sim e do não, quem aqui já não aguenta mais reclamar de uma coisa e aquela coisa não muda? Não levanta a mão, só faz se for Já não. Quem aqui no nosso código de novo já diz assim, ó, já não aguento mais falar sobre esse assunto? Está falando há 19 anos, mas já não aguenta mais. Quem? Mudou? Não. O que eu faço, pastor? Cala a boca. Porque enquanto você falar, Deus não fala. Você tem que decidir qual vai ser a voz mais alta. Você precisa definir, queridos, qual é a voz que vai prevalecer. Já falei. Querido, todos nós incorremos nisso, eu incorro nisso. Quer saber uma coisa? Não falo mais nisso. Vai falar de novo. Porque a gente não quer deixar Deus falar, queridos. A gente não quer perceber que há coisas que Deus fala no tempo dele. Faça apenas o exercício de ouvir onde Ele está falando. Porque quando Deus fala, Ele fala do modo certo, com a quantidade certa e no tempo certo. Quando Deus fala, Ele sabe muito bem como agir nesse contexto. Então, permita com que esta palavra tenha voz mais alta na tua casa. Permaneça sempre ouvindo, porque a mudança está no ato de nós ouvirmos, está na capacidade, na competência, e falar: Senhor, me ajude a ouvir a tua voz, de tal modo, Senhor Deus, que eu farei o que o Senhor está mandando, ainda que isso contrarie a minha ciência, a minha matemática. Mas se o Senhor está mandando, está mandado. Porque ninguém até hoje explica por que Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Mas Deus mandou, está mandado. E a Bíblia diz que o que fez Naamã ser curado não foi o fato dele ter mergulhado no rio, foi ter feito conforme a palavra do homem de Deus. E vocês, para a glória de Deus Pai, estão diante de um homem de Deus que está dizendo para você: deixa Jesus ter voz mais alta na tua casa, deixa Jesus ter voz mais alta na sua vida, deixa com que a palavra mande. Como, pastor? Simplesmente fazendo o que ela manda fazer. Diga: minha casa torna-se um ambiente de cura. Leia, vá lá. Segundo lugar, pode clicar. Leia para mim. Liberado e recebido. Eu não tenho tempo para a gente entrar nesse detalhe, mas há muitas casas, e me permita a ousadia, quem sabe aqui nesta manhã, que não estão apenas precisando liberar perdão, mas também receber perdão. Essas duas realidades estão no texto. Pastor Sérgio, o que me chama a atenção: o camarada foi para lá paralítico, e Jesus não cuidou primariamente da paralisia dele. Jesus cuidou prioritariamente da paralisia da alma que ele tinha. Jesus não deixou nem o camarada descer e falou: filho, já começou bem, já começou chamando de filho, já começou dando identidade. Filho, perdoados estão os teus pecados. Porque, queridos, Deus pode consertar qualquer coisa na minha vida, mas se a minha alma continuar quebrada, não tem jeito.
Comunidade Batista Shalom, olha aqui para mim em nome de Jesus. Ninguém muda de rota se a alma não for curada. Não perca tempo aconselhando quem não tem alma curada. Não perca tempo dando conselho a quem ainda não ajustou a sua alma. Não se preocupe, não se ocupe em resolver um problema de quem cuja alma ainda não foi ajustada, ainda tem complexo, ainda tem culpa, ainda tem um monte de ranhetice dentro de si. Ela está sempre ocupada com ela mesma. Jesus poderia falar: levanta, toma o teu leito e anda. Ele falou isso depois. Ele falou: filho, perdoados estão os teus pecados. Sabe por quê, queridos? As patologias familiares, as doenças da alma, os rancores, as angústias, os ressentimentos não são, repito, não são por causa daquilo que fizeram conosco, mas por causa daquilo que a gente permitiu deixar permanecer dentro de nós. Eu nem sei nem mais o que eu falei, mas eu vou tentar. O que eu quis dizer, quando eu falo uma coisa curtinha, você não pede bônus. Aí eu falo um negócio grandão, vocês pedem bônus. Me ajude aí, né? As patologias familiares, como angústias, rancores, ressentimentos, não estão, repito, não estão dentro de nós por causa daquilo que fizeram conosco, mas por causa daquilo que a gente permitiu habitar dentro de nós. Eu não posso evitar que joguem lixo no quintal da minha casa, mas sou eu que decido se o lixo vai permanecer lá. Por isso que é uma alma doente. Eu estou assim, o que aconteceu? Fizeram isso comigo, pisaram aqui em mim, fizeram assim comigo. A gente fica com peninha. Não, você é o administrador da sua alma. Você é o administrador do seu quintal. Lembro que estava uma vez na faculdade dando aula, e os alunos conversando, falando assim: eu não vou naquela não era festa não, eu ia falar comunhão de crente, como é que é? Confraternização. Eu não vou naquela confraternização não, porque fulano tá. Vai, querido, eu sou professor, mas eu sou pastor, e pastor foi constituído para tomar conta da vida dos outros. Eu estou ali arrumando meu material e só prestando atenção. Estou ali arrumando. Aí, não vou não, porque fulano de tal é assim. Eu falei: você sabe por que você não vai? Porque ela é sua líder. Minha líder, por quê? Porque ela está mandando nos teus sentimentos. Ela está dizendo assim: não vá porque eu vou estar lá. E você não vai porque ela está lá. Então agora eu vou. Porque tem pessoas que comandam a nossa alma, e a gente não entende que o problema não é o que fizeram conosco, é como nós administramos isso. Filho, perdoados estão os teus pecados. Uma casa só é curada quando a gente resolve liberar perdão, queridos. E está provado na Bíblia. Esse religioso que diz que quem pode perdoar pecado é Deus, isso está espalhado na sociedade. Tem gente que acha que só quem perdoa é Deus. Não, Deus me manda perdoar. É critério bíblico que se eu não perdoo, eu também não sou perdoado. É critério bíblico que a única maneira de eu ser perdoado, querido, é perdoando. É perdão liberado no nome de Jesus. Você não tem que sentir vontade de perdoar, você tem que tomar a atitude de perdoar. Pastor, mas eu não esqueci. Quem é que disse para você que perdão é esquecimento? Perdão é atitude, querido. Vai ler o meu livro Zicron, que não tem aí não, mas compre o Iacói. É tudo língua estranha mesmo. Mas eu digo nesse livro, que não está aqui, uma realidade que você tem que entender. Quando eu perdoo, eu libero você da dívida que você contraiu quando você me feriu. E liberar alguém de uma dívida é esquecer a dívida? Se eu te dever R$1.000, se eu te devo R$1.000 e te digo: eu não tenho como te pagar, e você sabe que é verdade, você fala assim: então esquece. Você me liberou ou não me liberou? Hein? Só que você chegou no centro de São João de Meriti e encontrou um objeto que você quer comprar há muito tempo, custa R$2.000, mas agora está em promoção por R$1.000. Qual a primeira coisa que você vai lembrar? Oi? De que, minha irmã? Que dívida? Eu te devo alguma coisa? Não, na festa da igreja você me perdoou.
Tem dívida não, minha irmã. Você vai lembrar que eu era devedor e por um compromisso moral falar, mas naquele dia, 4 de maio de 2025, eu declarei, está liberado. Está liberado. Alguém pode fazer esse exercício aqui agora, levantando uma das mãos e dizendo, eu declaro liberado, quitado essa dívida que já foi paga na cruz do Calvário, e hoje eu declaro a minha emancipação emocional. Eu declaro que esse cadáver não vai estar mais dentro de mim. Eu não estou ouvindo a sua voz. É um momento profético para você ser curado e ter tua casa curada em nome de Jesus. Declare bem alto, está liberado. Diga, está perdoado. Porque uma casa, querido, de cura, tem que ter o exercício do perdão liberado e recebido. Por que liberado? Porque eu preciso entender que quem errou comigo não tem como voltar ao passado. E por que recebido? Porque tem gente que continua prisioneira de uma culpa. E culpa, querido, é um dos maiores instrumentos do inferno para nos prender no passado e não nos deixar ir para o futuro. Por isso eu disse que eu gostaria muito que você não fosse um pai ou uma mãe que aconselhasse seu filho baseado numa culpa de erros do passado, dizendo, eu não quero que você passe pelo que eu passei, mas dizendo para eles, eu quero que você experimente o que eu tenho experimentado, porque aquele que em mim começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar. Alguém dê um glória a Deus e exalte o nome dele, se você está entendendo. Sua casa tem que ser um ambiente de cura. Filho, perdoados estão os teus pecados. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. A gente precisa entender isso, querido. Quantas vezes eu já ministrei em encontro de casais, conferências de cura interior, e eu estou sempre colocando o nome de pessoas que me feriram, porque tem gente que continua ferindo, e às vezes eu estou falando o nome lá, as pessoas estão crentes que eu estou inventando não, eu perdoo, eu falo cheio de vontade de mandar para a glória, porque perdão não é sentimento, é atitude. Eu rasgo a nota promissória, falo, você a partir de hoje era, não é mais. Porque deixa eu te dizer uma coisa, para colocar em você um peso na consciência. Quem nos magoa peca, mas é tão pecador quanto nos magoou aquele que está magoado, porque mágoa é pecado. Mágoa cria raízes de amargura e contamina quem anda com a gente. Ei, tem alguém aí, gente? Converse com alguém magoado, para ver se ele não vai construir uma imagem deformada de quem magoou para você. Tá falando, tal fez isso, você falou o quê? Com aquela carinha de espiritual, foi, não é? Gente, mas eu vejo lá na igreja levantando a mão, orando. Foi, aquilo ali, meu filho, é sepulcro caiado. Cuidado, cuidado. E eu não estou falando isso para você espalhar para ninguém, estou falando para você orar. Sabe que não vai, não é verdade? Libera e receba. Você pode virar para os 2 ou 3 irmãos e falar assim, que Deus nos ajude a liberar e receber perdão. Fala para o teu irmão, fala mesmo, declara isso, que Deus nos ajude a liberar e receber perdão em nome de Jesus. Queridos, não tem coisa pior para estragar a estratégia do diabo. Pô, meu negócio estava feio aí, hein? Pode voltar para cá, gente. Já acertaram, tinha muita coisa para acertar assim desse jeito. Demoraram a voltar aqui para mim, gente. Olha bem, não tem arma melhor para estragar as estratégias do diabo no que tange a relacionamentos do que perdão, querido. Não tem. Não tem. Porque o perdão não é uma negociação. Eu não dependo que o que me magoou mude para que eu perdoe, porque quando o mestre fez isso, ele fez pregado na cruz, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que fazem. O seu discípulo Estevão repete as mesmas palavras, sendo apedrejado. Então a grande questão não é o que ele está fazendo, a grande questão é o que ele não sabe, porque a hora que ele souber o que você sabe, ele vai liberar e receber perdão. Eu não sei há quantos anos você vem trazendo isso no teu coração, mas hoje é uma manhã de você não apenas ser curado,
mas entrar em ambientes onde você possa exalar a saúde espiritual na tua vida, porque você não é um sepulcro ambulante, você não é um cemitério ambulante que carrega tudo e todos que te ferem. Vai chegar uma hora que vai exalar mal, vai chegar uma hora que ninguém suportará ficar dentro do ambiente onde você está. Mas em nome do Senhor Jesus, querido, aquele que vive em você não apodreceu o seu corpo, e você hoje faz parte do corpo dele. Então não torne o corpo de Cristo uma parte doente, porque você está doente, mas a sua saúde vai mostrar a essa geração que existe um corpo saudável, e a tua casa faz parte dessa história. Alguém pode exaltar o nome do Senhor? Fica à vontade em nome de Jesus. A Ele o louvor e a Ele a glória para sempre. Próximo, por favor, declare comigo. Quando a interdependência, eu queria te falar uma coisa, mas eu acho que eu não devo falar não, por insistência sua. Você não é autossuficiente. Aleluia. Tem um crente aí, gente. Você não pode matar no peito e falar: a vida é minha e ninguém tem nada com isso. Não é. Não é. Todos nós somos interdependentes. Todos nós dependemos de alguém. O dinheiro é meu. Quem foi que passou para você? Foi o cliente, foi o patrão, pelo teu trabalho. O que esses homens estavam fazendo ali, queridos? Carregando um doente que entendeu que ele não era autossuficiente, que ele precisava de alguém. Por isso que isolamento é antibíblico. Por isso que você querer resolver suas coisas sozinhos é antibíblico. Pastor Sérgio é minha testemunha, que às vezes tem que tomar decisões difíceis. Ele é um dos homens que eu ligo: pastor Sérgio, estou passando por isso. Já liguei para outros pastores: qual a decisão que eu tomo? Estou em dúvida, porque eu não sou interdependente, querido. Perdão, eu não sou autossuficiente, eu sou interdependente. As pessoas querem ser isoladas, sozinhas, e se tem algo que o diabo quer é causar isolamento. Foi assim que ele entrou no Éden. Ninguém sabe onde Adão estava, ninguém pode afirmar onde ele se encontrava, mas no processo do isolamento cria-se brechas, e o diabo entra em brechas. Por isso que a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Nós somos pessoas que dependemos uns dos outros, e depender, queridos, é obedecer às instruções, é fazer de acordo com aquilo que está sendo orientado, foi falado. Há pessoas que são muito autossuficientes, queridos. Quer ver um detalhe? A ignorância, ela é terrível, mas às vezes o conhecimento é perigoso. Paulo diz que pelo conhecimento a gente se ensoberbece. Você pode querer me dar um conselho, eu te falar para você: você quer ensinar a Bíblia para mim? Você chegou ontem e desrespeito o que Deus está fazendo através da tua vida. Essa é uma grande realidade que a gente precisa encontrar aqui. Quem sabe você até hoje fez coisas que ninguém mandou você fazer, nem Deus. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Está ardendo aqui no meu coração. Toma cuidado quando você falar em nome de Jesus. Vai dar certo, aí trinca os dentes em nome de Jesus, como se Jesus fosse fechar contigo só porque você está acreditando. O fato de eu acreditar não me libera para quebrar princípios, de respeitar o princípio do tempo, o princípio do modo, porque para todas as coisas há tempo e modo. Fé não é pulo no escuro, fé é certeza. Falar em nome de Jesus não é o mesmo que ter a aprovação de Jesus. Talvez tenha a permissão, mas eu não quero andar por permissão, eu quero andar por aprovação. Eu não quero que Deus apenas me permita fazer ou falar qualquer coisa, mas que Ele aprove, que Ele acene com a cabeça e fala: é isso aí.
Mas se Ele apenas me permitir fazer, não seja alguém autossuficiente. Quem é que mandou você fazer isso? Quando foi que você decidiu que o teu casamento está acabado? Quem foi que bateu o martelo e disse: não tem mais jeito? Quem foi que disse para você: deixa, abra mão, vai embora, porque é só assim você vai ter paz? Eu quero dizer para você, existem coisas que são soluções, mas não são milagres. Uma separação pode solucionar uma briga de todos os dias, mas pode evitar o milagre que está a caminho da tua casa, para que a paz que excede todo entendimento habite nela. Não decida por você só, peça conselho, peça ajuda. E no ato de pedir ajuda, queridos, por favor, se deixe carregar. Porque tem gente que é tão chata. Chato fica chato falar. É tão orgulhosa, olha que mais bonito, né? É orgulhosa, é chato, mas tudo bem. Que não, assim não, aqui está doendo, é desse jeito. Ela quer comandar o jeito pela qual ela deverá ser curada. E a maneira como Deus trata você pode ser diferente de como Deus me trata. Bartimeu se deu bem, querido, no capítulo 5 de João. O que você quer? Quer enxergar. Enxergou. Lá no capítulo 9, Jesus cuspiu no chão, fez lama, jogou na cara do camarada e falou: vai se lavar no tanque Siloé. Porque tem gente que é no ato, tem gente que é processual. Por quê, pastor? Quer saber por quê? Também não sei. Só sei que Ele sabe como tratar com você. Só sei que Ele sabe qual é a tua dinâmica. Só sei que os desafios que Ele tem para você e para mim é do tamanho da nossa capacidade de aceitar esse desafio. Mas não seja autossuficiente. Com todo respeito, querido, mas eu quero dizer com toda ousadia: o que te salva não é teu dinheiro, o que te salva não é a tua beleza, o que te salva não é a tua inteligência, o que te salva é a obediência a uma instrução que foi dada. Não seja autossuficiente, porque a autossuficiência de Sansão fez com que ele não percebesse que Deus já não estava mais com ele. Esta, meu pastor, é a diferença que eu falei lá na ordenação dos nossos filhos, de que a unção é diferente do dom, porque o dom é capacidade, a unção é autoridade. Tem gente que está fazendo na base do dom, porque é capaz de fazer, mas não tem autoridade para fazer, não tem unção para fazer. Toca o instrumento por causa do dom, mas não toca ninguém por causa da falta da unção. Essa é uma realidade que a gente precisa despertar e acordar em nome de Jesus. Eu não sei se vocês vão acreditar, mas eu sou de um tempo que não havia celular. Já houve um tempo na história da humanidade. Não sei se você sabe, eu sou do tempo de que na sexta-feira era o dia de eu ir à locadora, locar filmes até segunda-feira, pagar multa porque não rebobinei. Quem tem alguém comigo aqui? Aleluia, dá uma força, por favor. Que tem alguns que estão me olhando assim: o que é isso? O que é? Sabe? Eu sou desse tempo de juntar a família, vamos ver esse filme aqui, tá fazendo lá. Queridos, a gente olha hoje do celular, a gente localiza onde está uma pessoa, né? Tá em tal lugar, tá tranquilo, já localizei. A gente não tinha isso. A gente fala: meu Deus, guarda meu filho. Meu Deus, que os teus anjos acampem ao redor, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, guarda. Deus, coloca uma muralha de fogo, Senhor Deus. Gente, a gente dá cargo para anjo, como se os anjos, como Miguel, tivesse a nosso favor. E Gabriel, Miguel guarda Israel, Gabriel é mensageiro. Coloca Miguel de um lado, Gabriel de outro. Meu Deus, que teologia é? A gente só quer proteção, não é verdade? A gente dá nome para os anjos, coloca aí anjos, serafins, guarda. Mas hoje não precisa mais, eu já sei onde ele está. Eu me tornei autossuficiente. Meu Deus, a gente tem que fazer uma campanha. A gente não ora. O filho quer uma coisa, toma. A gente fala: vai orar, meu filho, o dinheiro já está no bolso, mas vai orar. A gente se tornou autossuficiente. Quem já teve Brasília aqui, querido? Meu Deus, nunca vi carro para receber tanta oração. Eu tive uma que não marcava o velocímetro, nem o marcador de combustível. Um dia eu fui botar combustível, vazou, porque todo posto eu colocava um pouco de gasolina. Como eu orava, querido?
Aí comprei um carrinho 2.0. Falei, aleluia, já dá para diminuir a guarda dos anjos. Que a gente, quanto mais poder temos, mais autossuficiente nos tornamos. Talvez a grande fraqueza não esteja naquilo que a gente não pode, mas naquilo que a gente pode. E o diabo tentou Jesus exatamente naquilo que ele podia. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas quem conhece a própria identidade não precisa provar quem é. Então, no nome de Jesus, dependa. Porque deixa eu te dizer uma coisa, para eu passar para o próximo tópico. Quando eu dependo de alguém, eu não me faço inferior a essa pessoa. Quando eu dependo de você, eu apenas estou te dando a oportunidade de você mostrar a tua competência. Quando eu dependo de você, eu não estou me tornando inferior a você. Eu estou te dando, meu amado, a oportunidade de você mostrar a tua competência em usar o que você tem para me ajudar. Apenas isso. Apenas essa realidade. Eu não dependo de ninguém. Cuidado, isso aí chama-se orgulho. E que fez com que um camarada hoje se chamasse Lúcifer. Porque o orgulho faz isso. Se deixe carregar, querido. Se deixe levar. Eu não concordo não, mas estou precisando mesmo. Me leva aí. É por aqui? Vão lá. Acredite, pastor, me dei mal. É melhor ser bobo do que ser maligno. Mas se deixe levar, se deixe aconselhar. Ninguém consegue falar com você, ninguém consegue te aconselhar. Você é autossuficiente, tua mãe não consegue falar com você, teu pai não consegue falar com você, teu marido não fala com você, não consegue falar com você, sua esposa não consegue falar com você, porque você é autossuficiente. Se deixe carregar, porque na interdependência está a nossa cura. Todo mundo aqui sabe, que já passou por encontro de casais, que tudo que Deus fez, viu Deus que era bom. A única coisa que Deus viu que não era bom é que o homem fosse autossuficiente. Vou fazer uma ajudadora que seja competente. Queridos, se é ajudadora, é que eu não sou competente para fazer tudo sozinho. Já vem de fábrica. Nem ele fez sozinho. Façamos. Ele podia bater no peito e falar, eu farei. Ele disse, façamos. Alguém pode dar um glória a Deus? Próximo, por favor. Vamos lá? Eu quero que você repita isso, eu gosto muito desse. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Calma que você vai sobreviver. Minha casa só se torna um ambiente de cura quando a centralidade, o centro das atenções não é de quem precisa ser curado, mas de quem pode curar. Porque toda pessoa doentinha quer chamar a atenção. Ela chama o problema de meu. Eu vejo gente que é tão íntima da depressão, que a depressão é dela, a minha depressão. E põe a mão no peito e faz carinho. A minha dor. E ela é assim. Eu estava orando por uma mulher que ficou endemoniada. Uma vez liberta, essa mulher levantou-se do chão, olhou para mim e falou a coisa mais ridícula que eu já ouvi de alguém recém-liberta. Foi bom isso ter acontecido para o senhor ver o meu estado. O endemoniamento do corpo acabou, mas do pensamento continuava. Alguém está me entendendo? Existem ideias endemoniadas. Pedro não ficou possesso quando chamou Jesus no canto e falou, tem dó de ti mesmo. Era uma ideia endemoniada. O demônio não possuiu o corpo de Pedro. Soprou, inspirou ideias. Toda pessoa doente quer chamar a atenção. Talvez não numa maldade, mas numa inconsciência. O que está acontecendo aqui nesse texto? Um grupo de homens carregando um doente, leva até Jesus, baixa o doente, desce o doente, aproxima o doente, mas eu não sei o nome do doente.
O doente se levanta, perdoado, vai para casa, mas eu não sei o nome dele. Mas por favor, em alto e bom som, qual o nome de quem curou? Porque é esse o nome que interessa. Porque a centralidade não é de quem precisa ser curado, é de quem pode curar. A centralidade não é o teu problema, é quem pode resolver o teu problema. A centralidade não é a tua dor, é quem pode curar a tua dor. Porque a finalidade de Deus não é apenas curar a tua dor, é fazer você um promotor daquilo que Ele fez na sua vida, um divulgador daquilo que Ele fez. Porque a Bíblia diz que Ele se levantou na presença de todos, e todos se admiraram. De quem? Dele, não, daquilo que Jesus fez. Nunca vimos coisa assim. Toda a centralidade, toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda exaltação é dada ao nome daquele que transforma a nossa casa num ambiente de cura. Se tem alguém curado aqui, libere a sua glorificação da melhor maneira que você puder, porque aquele que tem a centralidade está neste lugar. Saia do centro. Saia do centro, querido. Dá uma palavra profética para o teu irmão. Fala, sai desse palco porque ele não te pertence. Sai, meu irmão. Quer ficar no meio o tempo todo? Porque é isso, e aquilo é isso. E um dia você falou, eu. Queridos, ei. Vou fazer um exercício com você aqui que está no meu livro Zicron. Soletre para mim, eu já falei isso aqui há alguns anos. Soletrar a palavra Deus. 1, 2, 3 e já. De novo. Tira a primeira e a última letra. Você tirou o domínio e o senhorio. Aí você aparece. Eu estou assim, eu estou assado, eu acho isso, eu não concordo com isso, eu estou fora desse negócio, eu. Mas a hora que a gente devolve o D e o S, você foi anulado ou você foi envolvido? Deus não te anulou, Ele apenas se tornou o D e o S, o dominador, o Senhor, o princípio e o fim. A gente está ali e Ele agindo, porque Deus, presta atenção, vocês colocaram aqui vida com Deus. Uma das lives que eu fiz no meu canal, toda segunda-feira tem a noite de ensino, 21h30, logo mais eu vou falar melhor. Eu fiz uma live sobre isso. Existe a vida de Deus, e todo mundo que vive hoje ou já viveu, recebe esse tipo de vida, porque a gente só nasce porque recebemos vida de Deus. Mas quando a gente tem um encontro com Ele, a gente passa a ter vida com Deus. E quando essa vida se desenvolve, a gente passa a ter a vida por Deus. Ou seja, eu tenho uma causa, e depois dessa vida por Deus chega ao fim, que é a vida para Deus. Mas a vida para Deus depende da vida com Deus. Pastor, não entendi nada, vai ver minha live, está gravado lá. O que eu quero que você entenda é que nesse momento a centralidade é de quem cura. Pare com esse eu, querido. Eu não concordo, eu acho isso, você não entende, eu, o tempo todo eu. A hora que a gente desaparece é que a glória se manifesta. Vou repetir para ver se eu encontro mais meia dúzia de crentes. A hora que a gente desaparece é a hora que a glória se manifesta. Preste atenção numa coisa para eu passar para outro tópico. A minha humanidade não tratada atrapalha a divindade perfeita. A minha humanidade não tratada atrapalha a divindade perfeita. O que aconteceu quando Salomão aprontou o templo? A glória de Deus entrou e nenhum sacerdote pôde entrar, porque a gente atrapalha Deus. Eu. Gente, Moisés, desculpa a expressão, ralou um tempão para fazer o tabernáculo. Ficou 40 dias no monte, recebeu a visão, traz as tábuas, traz todo o mapa na cabeça, faz tudo certinho.
na hora que Moisés apronta, a Bíblia fala que a glória de Deus entrou e Moisés não pôde entrar. Deus mandou o camarada fazer o ambiente para a festa, só Deus entrou. Falou: não, nem você vai entrar na minha festa. Deus fez a festa para ele mesmo. A glória de Deus entrou e a humanidade de Moisés não entrou, porque quando a gente quer mexer, a gente atrapalha. Por isso que a gente tem que estar cheio de Deus, viver não apenas com Ele, não apenas ter favor dEle, mas permitir com que a minha humanidade não atrapalhe. Eu não posso ultrapassar aquilo que Deus colocou. Se Deus não mandou falar, não fale, porque a centralidade não é sua, a centralidade é de Deus. E a hora que a cruz for cravada na sua casa, ela vai ser de fato um ambiente de cura. Alguém deu glória a Deus por causa disso? Próximo, por favor. Leia para mim. Como é que você trata sua família? Como é que você trata seu cônjuge? É resultado do amor ou do rancor? Gente, aquele homem atrapalhou a festa de Jesus. Perdão, o ensino de Jesus. Ele atrapalhou o ensino de Jesus. Ele interrompeu o ensino de Jesus. E Jesus falou: filho, perdoados estão os teus pecados. A maneira como eu me reporto a você pode fazer uma grande diferença. Eu fiz uma conferência num lugar da Bahia, querido, era muito longe. E o pastor comprou talvez a pior passagem para ficar mais barato. Ele se arrependeu. Eu tive que pegar ferryboat, tive que atravessar rio, uma série de coisas. Para vocês terem uma ideia, a cidade ficava para lá de Nazaré das Farinhas. Quando eu soltei, que encontrei com o pastor, eu dei um sorriso para ele. Ele falou: você não sabe como esse teu sorriso me fez bem, porque eu não deveria ter feito isso que eu fiz, mas quando você sorriu para mim, eu falei: está tudo em paz. Fiz sem querer. Você, né? Queria, a vontade não era essa, mãe. Tudo bom, pastor? Ele falou: o seu sorriso me fez bem, porque eu não deveria ter feito dessa forma. De forma indireta, eu tratei pelo amor e não pelo rancor. Não trate ninguém por aquilo que você sente. Trate a pessoa como Deus a chamaria. Se Deus não a chamaria de endemoniada, se Deus não a chamaria de chata, mas que você entenda isso, porque foi o que Deus ensinou para Ananias. Esse camarada manda matar, vai lá, porque ele para mim não será, ele é um vaso escolhido. Não estava nem batizado, não estava nem com uma experiência com Deus, mas Deus já te vê como você deve ser, mesmo quando você ainda não é. Então no futuro Deus não vai estar, Ele já está lá esperando uma pessoa melhor. Trate pelo amor e não pelo rancor. Você pode dar um glória a Deus por causa disso, em nome de Jesus. Próximo, para a gente encerrar. Leia para mim, por favor. Eu não vou nem me demorar aqui. Só dizer para você que o que fez com que as pessoas levassem a cura para aquele homem não foi o fato de falar, foi o fato de ouvir o que Deus estava falando. Foi o fato de ouvir o que Jesus estava falando. Foi o fato de fazer: Deus, eu preciso ouvir o Senhor. Olha só, queridos, eu não tenho dúvidas de que esse momento desta manhã está sendo um momento de cura para a nossa vida, para a nossa alma. Não porque eu vim aqui apenas trazer uma palavra de cura, mas pela certeza de que tanto você quanto eu precisamos de cura em nosso ambiente. Mas olha o que você está fazendo: assentado, ouvindo, anotando. E é exatamente isso que faz com que a cura venha, porque a vida vem exatamente no ouvir. Ouve Israel, ouve Israel, ouça Israel. E eu quero declarar profeticamente algo que eu já falei aqui, eu repito a profecia: no reino toda visão começa com audição, e é porque você está ouvindo essas instruções que você vai começar a ver coisas diferentes na sua casa. Alguém pode dar um glória a Deus no nome de Jesus? Quando você aprende a ouvir, Deus faz você ver, exatamente como foi em Pentecostes, capítulo de número 2 de Atos. Eles ouviram o som, e quando eles ouviram o som que veio do céu, eles viram línguas como que de fogo postas sobre a cabeça de cada um. Leia para mim mais uma vez. Último lugar, põe para mim.
Esse é o último? É? Então o diabo roubou. Tinha 7. Não tem nada não. Eu sei, pode ficar de pé. Não adianta que ele vai me roubar. Eu tenho, estou aqui no bolso. Diga assim: minha casa torna-se num ambiente. Você quer anotar, né? Torna-se num ambiente de cura. Quando eu entendo que a cura está no descer e não no subir. Ele foi curado, mano, a hora que ele desceu. Zaqueu foi transformado a hora que ele desceu. Naamã foi curado a hora que ele desceu. Porque quando a gente está bravo, a gente fica alto demais. A gente empina o peito, desce. Porque a tua e a minha salvação só aconteceu porque alguém desceu para vir salvar a mim e a você. Opa, não falei? Tem que devolver o que roubou. Minha casa torna-se um ambiente de cura quando descobrimos que a mudança do quadro está no descer e não no subir. Desça, meu irmão. Desça. Porque a gente tem facilidade de descer no nível. Por que não baixar a bola? Baixa a bola, querido. Fica querendo achar que você é alguma coisa, eu sou alguma coisa. Desça. A cura aconteceu quando eles baixaram o doente. Por que Zaqueu subiu na árvore? Porque ele era de baixa estatura. Quando ele sobe na árvore, ele ficou mais alto que Jesus. Mas quando ele desce, ele teve que falar de baixo para cima. Sua baixa estatura fez com que ele olhasse para cima para falar com o mestre. Hoje é uma manhã de cura. E se você pegou algum desses princípios e quer terminá-los aqui à frente, dizendo: Deus, eu preciso de todos eles, mas em especial desse, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Quero chamar o pastor Sérgio, por favor, que vem aqui me respaldar. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Enquanto você vem, eu começo a orar. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente, falando: Deus, eu quero que a minha casa seja um ambiente de cura nessa conferência. Espera ninguém vir para você vir no meio, não, para você vir no bolo, não. Se você entende que o altar é um ambiente profético, se você entende que o altar é um ambiente onde as coisas são ajustadas, se você entende que o altar é um ambiente onde as coisas podem ser tratadas em Deus, já vem orando e já vem falando. E a sua saída seja símbolo de quem está descendo, seja símbolo de quem está de fato dizendo: Deus, eu estou descendo no ponto correspondente onde o Senhor está. Mas comece a orar aí onde você está. Não fica me aguardando orar, não. Pai, no nome do teu filho Jesus, eu quero orar juntamente com essa igreja. Quero pedir a Deus que tudo quanto aqui foi destilado, Senhor, frutifique. Que o teu nome seja exaltado nesta manhã, nesta manhã de domingo de ressurreição, nesta manhã em que nós queremos que a nossa casa se torne num ambiente de cura, em que nós queremos de fato que o Senhor não apenas, ó Deus, tenha falado, mas que nós tenhamos ouvido o Senhor. Senhor, erguemos as nossas mãos neste ambiente. Eu quero te pedir por esses meus irmãos que estão aqui: não permita com que haja uma casa doente, que a nossa descendência, que a nossa geração, Senhor, seja gestada num ambiente curado, sarado, e o teu nome em tudo seja glorificado. Bendito seja o teu nome por esta manhã. Bendito seja o teu nome, meu Deus, pela graça de ter essa conferência de família. E eu declaro, Senhor, que a nossa casa está se tornando um ambiente de cura, Pai, onde teremos prazer em voltar, onde sentiremos falta ao sairmos, mas que seja um ambiente enriquecedor e não um ambiente de pobreza. Diga comigo: Senhor, neste altar eu declaro, entendendo que declarações são assinaturas no mundo espiritual, e eu declaro: a minha casa é um lugar de cura, a minha casa é um lugar de cura, a minha casa é um ambiente de cura, e eu declaro: eu quero viver, exercer todos esses 7 princípios hoje ensinados para a glória do teu nome. Eu não sou o centro, mas Jesus, que é o centro, é poderoso para me capacitar a transformar a minha casa num ambiente de cura, para a glória de Deus Pai.
Antes de você sair daqui, eu passar a palavra para o pastor, só quero te fazer uma pergunta: de quem era a casa? Do texto que a gente leu, de quem era a casa? Quem era o dono da casa? Quem? Por que era de Jesus? A Bíblia diz quem era o dono da casa? Oi? Se eu chego e digo assim: cadê o pastor Sérgio? E alguém disser assim: ele está na casa, você vai perguntar outra coisa? Não? Onde é que está o pastor Sérgio? Ele está na casa. Mas se eu te disser ele está em casa, e a Bíblia diz que Jesus estava em casa, a casa era dele. A hora que ele se torna dono e não convidado, a casa se torna um ambiente de cura. Deus te abençoe em nome de Jesus.